Então, vamos falar do tema que é julgo desigual. Por que esse tema é tão importante? Porque ele está relacionado com várias reflexões que eu tenho feito na minha vida, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida prática, particular, comparando com os testemunhos bíblicos, que me levou a chegar a essas conclusões, às quais nós vamos falar aqui. Para a gente começar com uma reflexão importante, podemos citar o exemplo de João como o apóstolo amado, ou um servo mais amado. Por que isso acontecia? Por isso, a resposta dessa pergunta é que não é que Jesus não amava os outros apóstolos, pois ele amava sim. O que ocorre é que existe um julgo desigual, que não vem de Deus, que vem dos próprios homens. O amor de João, segundo Tomás de Aquino, é um amor subjetivo de Cristo, voltado para o lado interior, de forma profunda, integral e conhecimento da alma, não se limitando na superficialidade. Enquanto que o amor de Pedro é um amor mais objetivo, a partir da força e da proteção da igreja. Aqui eu listei alguns dos principais fatores que eu considero importante para a causa do julgo desigual, onde temos que cada ser humano é individual, então cada pessoa é única. Então não tem como o mesmo pensamento, a mesma doutrina ser integral e equivalente em todas as pessoas. Então existe um julgo desigual por natureza. Existe também influência de fatores externos, não apenas os internos. Então o ambiente também interfere no julgo individual. Temos também as paixões e os interesses que podem mudar ao longo da vida. Não só podem, como devem. Então o estado da alma, a sua atual paixão, onde está o coração, onde ela tem dado seu interesse, diz muito sobre ela. Temos também o fator da inteligência, que pode ser um fator limitante ou um fator atenuante. Temos a fé, o grau de fé de cada pessoa, o que ela acredita. Temos interferência de temperamentos. Temos interferência da vontade humana, que pode ser, além de ser limitada, pode ser voltada para o egocentrismo, pode ser voltada para a soberba. Então, temos vários fatores limitantes, várias influências, não só positivas como negativas, que tornam o julgo de cada alma completamente diferente uma da outra. Um lugar interessante para a gente entender o julgo desigual está no matrimônio humano, nos casamentos, onde a gente vê hoje em dia uma tendência de que a maioria dos casamentos não dão certo, porque um dos principais fatores está no julgo desigual interno daquele casal. E também pela própria natureza, que o ser humano, uma criatura, não pode fazer a outra completamente feliz. E às vezes a gente exige isso das pessoas que estão ao nosso lado, principalmente no ambiente de matrimônio. Então, a constatação de que o amor humano nunca é simétrico, que as coisas não acontecem sempre na mesma medida, mesma intensidade, quando envolve duas pessoas diferentes. Porque cada um carrega uma história, com feridas, com experiências, com referências. Cada pessoa tem capacidade emocional, nível de maturidade, entrega, limite. Cada pessoa tem uma forma de expressar amor, com gestos, palavras, com atos, ou mesmo com silêncio. Mesmo pessoas que se amem de maneira profunda, o amor não é um espelho. Não existe uma garantia de que exista uma reciprocidade exata ou igual entre duas pessoas. E se eu amo uma pessoa, essa pessoa não é obrigada a me amar da mesma forma. Existe também a questão da expectativa. Se a gente espera muito de uma coisa, isso pode gerar frustração. Quando alguém espera ser amado exatamente como ele ama a outra pessoa, vai gerar uma cobrança impossível e, por consequência, sofrimento. O amor é feito de liberdade e não de dívida. Então, se você cria uma dívida através do amor, uma obrigação, você não está amando de verdade. Você está querendo escravizar aquela pessoa através do seu amor. E existem várias formas e maneiras de expressar o amor. Às vezes a pessoa demonstra pouco, mas ela sente muito. E por aí vai. Diversas variações é possível. E aqui, essa ideia simples de que o amor é como dois copos se enchendo de água, um pode ter a metade do que o outro tem, mas é como se o copo estivesse cheio, preenchido até as bordas. Uns têm maiores ou menores capacidade de amar. E isso não exclui a importância desses amores. Para a gente continuar a entender o julgo desigual e criar um maior vínculo com o tema, precisamos já começar com os exemplos, é claro. E o primeiro é um relacionamento em que uma mulher quer o casamento e o homem só quer sexo. O julgo desigual já se mostra no próprio enunciado. O homem quer sexo e a mulher pensa em algo mais profundo e a longo prazo, que é o casamento. Um pensa de maneira imediata e o outro pensa de maneira espiritualizada. Logo vemos aqui um julgo desigual e que provavelmente não vai dar certo esse tipo de relacionamento. Primeiro que o homem não vai mudar a sua mentalidade e o desejo perante com aquela mulher. E segundo, se essa mulher submeter esse homem, ela vai viver como uma prostituta, provavelmente falando. Número 2, uma amizade em que um amigo ama muito o outro e esse amigo considera apenas um conhecido. Aqui um julgo desigual de amizades, muito comum de acontecer. Nem nada importante a se comentar. Terceiro, Deus lidando com uma pessoa que ama mais as coisas do mundo que ele. Isso aqui é um julgo desigual, importante, né? Mas não envolve necessariamente Deus, mas a própria pessoa que ainda não está unificada no amor de Cristo. Logo, é uma situação que acontece bastante, que precisa ser trabalhada a conversão dessa alma. E de maneira alguma isso afetará Deus diretamente, até porque Deus não tem julgo desigual. Número 4, temos aqui um exemplo de um casal, onde um valoriza mais o dinheiro e o outro valoriza mais o amor. O julgo desigual está no objeto de desejo entre cada um do casal. Um vai priorizar mais o dinheiro e o outro vai valorizar mais o amor e o sentimento.
Logo, se existe esse julgo desigual, aquele que prioriza o dinheiro, às vezes pode abandonar o seu marido ou sua esposa para buscar algo que seja mais lucrativo ou que tenha mais valor social em um relacionamento. Então, essa pessoa busca estabilidade financeira e busca crescer financeiramente através de um relacionamento. Então, o julgo desigual pode ou deve separar esse casal. E número 5, nós temos um exemplo clássico e comum em que um casal, um valoriza mais as coisas de Deus e o outro valoriza as coisas do mundo. Então, esse julgo desigual aqui é muito importante. Às vezes um casamento pode começar nulo somente por isso aqui. Então, o ideal é não se casar ou não se envolver com pessoas que sejam mundanas, pensando em um relacionamento a longo prazo. Aqui nós vamos expandir o conhecimento e a classificação do julgo desigual em algo desfavorável ou algo intolerável. Quando que o julgo desigual é desfavorável ou quando ele é intolerável, ou seja, aquilo que torna insustentável aquele julgo. E nessa teoria nós chegamos à conclusão que o desfavorável é aquele que nos prejudica ou que exige uma intervenção ou atitude drástica para torná-lo ele favorável, para que ele não se desvie por completamente, e o julgo intolerável é aquele que a única forma de vencê-lo é cortando completamente os laços desse julgo. Aqui nós abordamos o tema na perspectiva de Deus em relação ao julgo desigual. Como Deus é profundamente conhecedor da natureza humana, ele tem duas formas de lidar com o julgo desigual dos homens, seja através da justiça, seja através da misericórdia. Obviamente Deus permite que a justiça haja, porém sua forma favorita é através da misericórdia. Porém, em respeito à ordem, e como seres humanos são difíceis de converter-se, logo Deus age principalmente através da justiça em relação ao julgo desigual para despertar o ser humano, tentar acordá-lo. Vale a gente ressaltar em relação ao julgo desigual, quando uma pessoa tem julgo desigual aqui neste mundo, esse julgo dela não vai afetar apenas a vida dessa pessoa. E tende o julgo desigual a gerar um efeito cascata, o efeito dominó, onde a vaidade, o orgulho, o egocentrismo e a vontade fraca, limitada, faz com que o homem se envolva em conflitos, desrespeite os seus semelhantes, na busca de fazer sua vontade prevalecer sobre os outros. Essa pessoa não vai querer se dobrar perante a verdade, não vai querer se dobrar perante ao julgo de outras pessoas que ele mesmo considera inferior. Por isso que muitas vezes Deus precisa agir de forma rígida, com justiça, com punição, para promover uma pedagogia contra esse julgo desigual negativo que os seres humanos têm. Uma das boas maneiras da gente entender o julgo desigual é através da perspectiva da graça e da perspectiva da igreja. Porque a igreja tem várias almas dentro do corpo de Cristo. E essas almas, obviamente, não são iguais, nem mesmo são tão semelhantes assim. Porém, o agir da graça torna os desiguais em semelhantes em Cristo, através da força que a igreja tem, da nutrição que ela recebe, da capacidade de transformar as imperfeições humanas, através da imitação e da grandeza de Cristo. E nada melhor do que fazer isso mostrando exemplos, como por exemplo, o apóstolo Paulo sofria preconceito dos outros apóstolos pelo seu alto nível de zelo, chegando a ser confrontado por eles por causa disso, porque ele também exigia mudança de vida, vivência da castidade, enquanto que outros apóstolos não tinham esse pensamento rígido quanto a isso, de não ter esposas, por exemplo. Outro exemplo de julgo desigual bíblico que podemos citar é de Estevão. Apesar de ele ter sido um dos últimos apóstolos, ele foi o primeiro a se sacrificar, ou seja, dar a vida por Cristo, pela igreja. Então, não se tratava de maturidade por si só, e nem ordem de chegada. Estevão, pelo seu próprio julgo desigual e comunhão com o Espírito Santo, conseguiu passar na frente dos outros. Agora vamos falar da simetria do amor e a profundidade do amor ágape. O ser humano moderno, ele materializa o amor como se fosse uma transação financeira em 50 a 50. A chance de ganhar ou perder, mas não é sobre ganhar ou perder, é sobre dividir o amor. Então, para o amor existir tem que ser favorável para mim, e da mesma forma que é para o outro. Porém, o nosso amor cristão, ágape, ele é assimétrico por natureza, chegando ao ponto de apenas um dos lados manifestar amor, que é o caso de Cristo, que morreu por nós, aceitando esse julgo desigual, mostrando que ele estava disposto a amar, mais amar do que ser amado. Isso é o ápice da maturidade espiritual, certo? Daí que surge a frase de amar como Jesus amou, que é viver na prática esse amor ágape, que vai se manifestar à medida que crescemos na vida espiritual. O princípio base de um julgo desigual ser positivo ou ser negativo. O julgo desigual positivo é aquele que eleva, que ordena e aproxima a alma do bem que é Deus. E o julgo desigual negativo é aquele que deforma, aquele que desordena e afasta a alma de Deus ou da verdade como um todo. Em desigual positivo, as pessoas ou as almas estão buscando o mesmo fim último, mesmo que existam diferenças reais, que até pode afastar até certo ponto, mas como eles pensam em Deus, isso é muito comum no matrimônio cristão, onde pessoas de julgos completamente desiguais buscam viver uma unidade, buscam viver um matrimônio, uma vida sexual, com a finalidade de alcançar a perfeição do matrimônio celeste, criando a família segundo os princípios católicos. E o julgo negativo é que acontece o conflito da direção, ou uma desordem interior que acaba por afastar completamente de Deus.
E aí entra os conflitos entre Deus e o mundo, entre verdade e conveniência, um puxa para cima, o outro puxa para baixo, e acaba tendo a necessidade de renunciar à verdade para manter a relação. Ou gerar muito desgaste, muita confusão, e oportunidade ou pecado. Então, é o que torna insustentável. E por isso podemos acrescentar o julgo desigual neutro, porque aquilo é importante também. Às vezes a alma ainda não teve discernimento sobre aquilo ser bom ou ruim, ou até pode ser neutro, de não feder nem cheirar, porém que com o tempo pode aparecer os sinais de onde aquilo estará naquela alma. Lá a falar, para entender melhor o julgo desigual, é falar sobre a reciprocidade do amor. Por que a reciprocidade do amor é uma questão chave para a gente entender a natureza humana no assunto que nós estamos falando da gênese do julgo desigual? Por exemplo, se eu acho que eu amei uma mulher por qualquer motivo que seja, o meu subconsciente ele passa a acreditar que esse amor necessita ser recíproco. E que, uma vez que essa mulher me ama de volta, o nosso subconsciente começa a achar que ela é obrigada a nos amar como a gente amou ela alguma vez. Isso que gera aquilo que chamamos de expectativas travestida de amor, que é um problema sério dentro das relações humanas. Porque a gente acredita que amar alguém vai gerar o direito sobre o outro, ou que amar alguém vai criar uma dívida emocional no outro. Existem níveis de amores humanos, que é um amor de doação, que é um amor mais ordenado, é aquele amor de querer o bem do outro. Tem o amor de necessidade, que é a necessidade de ser correspondido, que é um amor desordenado, e tem o amor possessivo, que é doentio e que exige. Para que o julgo prospere, é preciso que exista uma ordenação nessa desigualdade. Ou seja, vai existir diferenças, porém essas diferenças vão estar sempre orientadas ao mesmo fim. Então, as hierarquias vão representar os valores corretos de cada coisa. Como, por exemplo, uma pessoa é mais emocional, a outra pessoa é mais racional, mas ambos buscam a verdade. E as diferenças delas se tornam apenas maneiras complementares do que elas já são, que tornam perfeito o que elas vão construir. E quando essas desigualdades estão desordenadas, o que acontece é que essas diferenças existem, mas vão apontar para fins completamente diferentes, levando à inversão de valores, a comprometimento da realidade. Por exemplo, um busca a santidade e outro apenas prazeres momentâneos. Vai levar à quebra, à inversão desses valores e à destruição de pelo menos um deles. Então, não vai ter como manter essa desigualdade. E não há a verdade para que tudo possa fluir como deve ocorrer. Por exemplo, o amor sem verdade vai virar apego, vai virar carência, vai virar dependência, vai virar manipulação. E sobre o julgo desigual entre os santos. Como que isso acontece? De onde veio? Como se manifesta? Tá, no essencial, pela verdade, não existia julgo desigual entre os santos. O que isso quer dizer? Não havia desigualdade em relação ao fim último, que era Deus, não havia desigualdade em viver a verdade, e todos eles queriam o bem real acima de tudo. Não tem conflito de direção. Mas há diferença sim entre os santos naquilo que é acidental. Por exemplo, o grau de santidade, temperamento, a missão, intensidade do amor. Isso aqui vai variar bastante entre um e outro, em época de vida, e por aí vai. Tanto nos exemplos bíblicos, como nos exemplos não bíblicos. Você vai notar muita diferença no grau de mística, por aí vai. Vamos ver diferenças de verdade no amor. É aquilo que a gente considera certo e esperado por definição. E entra diferenças de prioridades, por exemplo, e os valores em que cada um acredita ser compatível e favorável, e aquilo que é incompatível para a relação. E a tese que vamos defender em relação à diferença de verdade, que mostra essa bússola aqui, é aquilo que pode destruir uma relação, ou fazê-la durar para sempre. E temos a diferença de amor, que envolve intensidade, envolve forma emocional, forma racional, envolve linguagem, envolve carinho, presença, vida sexual. Isso aqui não destrói a relação como um todo por si só. Para um caso em que a diferença de verdade pode destruir um relacionamento. Quando um dos membros do casal acredita que a fidelidade é um ponto mais importante no relacionamento e a outra pessoa acha normal trair. Aqui gera um julgo desigual que vai acabar destruindo o relacionamento. Logo, podemos concluir que o amor ele não se sustenta sozinho. O amor depende de algo maior, uma visão de bem, uma verdade que orienta. Se a base for diferente, e sempre é diferente, o amor vira conflito, não sem algo maior que o sustente. Ou em que uma pessoa no relacionamento acredita que Deus é o centro e quer crescer espiritualmente, enquanto que seu cônjuge, a segunda pessoa, acredita que a felicidade é conforto e evita qualquer sacrifício. Elas podem até se amar à medida que esse amor for vantajoso para elas, mas pode haver grandes conflitos se um choque de realidade acontecer. Algum problema, alguma dificuldade, a falta de conforto ou a necessidade de sacrifícios. Outro exemplo semelhante ao anterior. Uma pessoa A, ela quer o bem da outra pessoa, mesmo com sacrifício. E a pessoa B entende o amor como me sentir bem ao seu lado, me sentir bem com você. Porém, quando ocorre o sacrifício, a pessoa B vai recuar. E o conflito se torna inevitável. Então, o grande problema não está na vontade de amar, mas na definição do bem que a vontade